Boa noite aos ouvintes da rádio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Acredite, se quiser. Nessa madrugada, acompanharemos a história de Oswaldo de Oliveira, um simples vigia do Aeroclube de Bauru que teve sua vida mudada por uma aparição de outro mundo. No dia 5 de junho de 1974, Oswaldo de Oliveira pretendia comemorar seu aniversário de 50 anos com sua esposa Marta e seus filhos. Porém, seus planos mudam quando seu melhor amigo e colega de trabalho, Antônio, pediu encarecidamente para que Oswaldo trocasse com ele os turnos de vigia da noite. Então, logo de manhã, Oswaldo avisou Marta que teria que chegar na guarita do Aeroclube mais cedo para fazer um favor a seu amigo de longa data. Sua esposa entendeu a situação e os dois combinaram de comemorar no dia seguinte. Com isso, Oswaldo trabalharia em um horário que não estava acostumado, das 8 da noite às 4 da manhã, horário em que Antônio chegaria. Antônio explica a situação em depoimento dado na época. Então, eu nunca tinha pedido isso pra ele, né? Mas é que eu realmente precisei, em cima da hora ali. Eu lembrei que tinha jogo do meu Peixão, final do Paulista, sabe? Aí precisei pedir esse favor pro meu amigo. Cheguei nele e falei assim, minha mãe tá doente, ela tá mal, tadinho. Você não se importa de trocar de turno comigo, não? Pra eu cuidar lá da minha mãezinha? O Oswaldo nunca foi muito inteligente, ele já tava me devendo uma também. Então, ele acabou aceitando. Se soubesse o que ia acontecer, eu não faria isso, não. Eu não iria pra aquele lugar lá de novo, mas eu já não volto mais lá. O que Antônio não sabia é que, na verdade, Oswaldo tinha conhecimento do real motivo do pedido da troca de turnos. Mas, como relata sua esposa, seu bom coração não lhe permitiu negar o favor ao amigo. Olha, meu marido era um homem sabido. Ele sabia que tinha jogo do Santos e que a história da mãe do Antônio era balela. Mas ele era bonzinho demais, coitado, e não tinha coragem de falar não pro Antônio. E aí foi que foi, né? Ele era tão bom naquela época. Sinto falta daquele homem. Oswaldo dormiu quase o dia inteiro, pois estava cansado do turno anterior e precisava se preparar para ir trabalhar mais cedo do que de costume. Logo quando acordou, enquanto se aprontava para ir ao Aeroclube, ele contou para Marta, sua esposa, o que havia sonhado durante o sono da tarde. Então, ele acordou depois de dormir mais de 10 horas, né? Mas ainda parecia que estava cansado. Enquanto se trocava, ele começou a falar sem parar de um sonho que ele teve. E olha que meu marido não é muito de falar não, viu? Pelo menos não era. Eu não lembro direito, mas era alguma coisa sobre uma figura branca, com um homem bem alto e magro, mas sem rosto. Ele também falou alguma coisa sobre zigue-zagues na pista de pouso e tal. Foi um sonho bem estranho mesmo, pelo que ele contava. Mas eu só não entendia mesmo a euforia dele em contar aquele sonho. Não era dele falar daquele jeito. Oswaldo pegou o ônibus e foi ao Aeroclube, como faria em qualquer outro dia, apesar do horário de turno anormal, bem no dia do seu aniversário. Chegou lá um pouco antes das 8 para que não houvesse erro. Quando o guarda do turno anterior foi liberado, ele se sentou na cadeira do escritório e iniciou sua vigia. Até as 3 da manhã, ele se sentou, leu o jornal do dia, fez a ronda das 10, se sentou novamente, leu 3 capítulos do seu livro, cochilou por alguns minutos, fez o turno das 2 e nada poderia ser mais usual como aquela noite. Foi então que o tédio das 3 da manhã foi interrompido por uma visão estranha. Primeiro, Oswaldo pensou que poderia estar alucinando, até que ele apertou os olhos e não teve mais dúvida. Vi a silhueta de um homem perto das hangares, e ele se levantou. Sim, a cerca de 2 quarteirões de distância dos escritórios estava a figura de um homem alto e magro. Prontamente, Oswaldo ligou a sua lanterna, abriu a porta do escritório e foi checar. Enquanto andava com passos aflitos, ele tentava forçar a visão para enxergar o que estava à sua frente. Quando a luz da sua lanterna estava prestes a alcançar a figura, um estrondo eclodiu no escritório. Oswaldo rapidamente virou o pescoço para trás, encontrando somente a escuridão. Voltando a visão para os hangares, a figura não estava mais lá. Foi quando percebeu a passagem veloz de um vulto para trás dos aviões. Em seguida, outro barulho veio dos escritórios e Oswaldo não sabia mais para que direção olhar. A lanterna parecia inútil perante o breu daquela madrugada. Se tornou inútil, pois a bateria acabou e a luz se extinguiu. Há muito tempo, Oswaldo fora treinado para lidar com aquele tipo de situação.
E em silêncio, ele sempre torceu para que algo acontecesse para eliminar a monotonia de seu trabalho. Porém, agora que ele se via diante de uma situação decisiva, suas pernas tremiam de medo. Ao retirar seu cacetete do cinto, ele percebeu que suas mãos tremiam também. Seria aquilo um assalto? Osvaldo tinha certeza que sim. Ele sentiu a adrenalina se distribuir pelo seu corpo. Ergueu o cacetete em posição ofensiva e disparou em direção ao vulto no hangar. Sua audição se aguçou na escuridão e ele ouviu com perfeição os passos do indivíduo se aproximando dentre os aviões. Subitamente, o vigia investiu sua arma contra a figura indistinta. O que ele não esperava é que, mais do que depressa, o desconhecido desviou dos seus golpes, e o cacetete foi arrancado bruscamente de sua mão e voou para longe, acertando um dos aviões, fazendo um estrondo. O coração de Osvaldo pulou uma batida. Nessa confusão, outro homem veio em velocidade surpreendente dos escritórios em direção ao hangar. Os dois desconhecidos entraram em um duro conflito físico contra o vigia. Osvaldo não entendia mais nada além das dores dos golpes que ele levava continuamente. Sua cabeça girava, seu sangue escorria por toda sua face. Nesse momento, ele já havia aceitado o seu destino. Mais passos se aproximaram e uma terceira pessoa apareceu. Dessa vez, com vestes em cores claras, uma pele muito branca e um cabelo que não parecia humano, talvez algo próximo de ruivo. Os estranhos balbuciavam sons de difícil compreensão e imobilizaram Osvaldo. No entanto, para sua surpresa, esse ser de roupas claras o levantou e disse algo que o trabalhador entendeu como: "Vá embora, o alinhamento está próximo." Osvaldo arregalou os olhos enquanto retomava sua consciência. Seu instinto primário foi fugir e buscar ajuda, e assim o fez. Ele foi correndo em direção ao escritório, esperando que seu amigo Antônio já tivesse chegado. Para o alívio do homem, a mochila de Antônio estava largada em cima de uma das mesas e uma luz vinha debaixo da porta do banheiro. Logo cheguei no trabalho, lá por umas 4, eu não vi o Osvaldo no escritório, então imaginei que ele tava dando uma passeada, fazendo ronda, né? Aproveitei para ir no banheiro, enquanto ele não chegava. No que sentei no vaso, ouvi ele vindo correndo. Ele batendo na minha porta de um jeito que eu achei que fosse derrubar. Falei: "O que foi, moço?" Ele tava ofegante e tentava explicar alguma coisa sem pé nem cabeça, eu não entendi foi nada. De repente, ele parou de bater. Nessa hora, ouvi um barulho alto de motor, mas não fazia sentido ter um avião subindo ali no aeroclube aquela hora não. Segundo o que Osvaldo relataria a seu amigo mais tarde, ele teve mais uma surpresa naquela noite de fortes emoções. Osvaldo ouviu um barulho muito alto e viu algo que parecia um furgão, com uma base de aproximadamente 10 metros de diâmetro, levantar-se do chão e flutuar. Com ruídos estranhos, o objeto avançou em alta velocidade e decolou voando em zigue-zague, como nunca antes visto pelo funcionário. E foi aí que essa experiência ficou clara para o trabalhador. Eram alienígenas. Tudo isso foi contado por Osvaldo a seu amigo Antônio, e em seguida a sua esposa Marta, e por fim, a polícia. Ninguém acreditou na história. Mesmo assim, o caso foi apurado e noticiado. Marcas estranhas de mão foram vistas nos documentos que ficavam no escritório. Mas apesar de tudo isso, e de toda a curiosidade para entender de fato o que aconteceu no Aeroclube de Bauru, o episódio foi abafado com a entrada de agentes do Exército e da Aeronáutica, que assumiram a investigação, conduzida em sigilo e repassada para o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, um órgão secreto dentro da Força Aérea. Aí eu abri a porta do banheiro e tava lá o Osvaldo. Mais pálido que um palmito, o homem tava ofegante. Ele contava aquela história assustado e demorei pra prestar atenção mesmo. Na verdade, reparei que ele tava meio arranhado no rosto e com um galo na testa. Quando comentei isso com ele, ele fez o maior drama, falando que ia morrer e começou a repetir uma frase de um tal de alinhamento. Fiz questão de levar ele pra casa, eu mesmo, porque o homem tava mal. Acordei com umas batidas fortes na porta antes do sol nascer. Quando fui abrir a porta, eu vi o Antônio ajudando meu marido a ficar de pé. Ele tava com sangue no rosto por causa de arranhões e um galo enorme na cabeça. Ele parecia zonzo, não falava coisa com coisa e me deu um aperto no coração ver ele daquele jeito. Deitei ele na cama com a ajuda do Antônio e deixei ele descansar, coitado. Durante o sono,
Ele não parava de repetir: vai embora, o alinhamento está próximo. Quando acordou de manhã, parecia estar com a cara boa, mas à noite foi a mesma história de alinhamento. Cada dia Oswaldo ficava pior da cabeça. Ficou louco, gritava, falava para nos prepararmos. Até que chegou um dia que não dava mais para manter ele em casa. Foi muito triste, mas foi pro bem dele. Oswaldo foi diagnosticado como louco e enviado ao manicômio de Bauru. Lá, ele ficou todos os dias, sem parar, repetindo coisas sobre o alinhamento. Hoje, impressionantemente, Oswaldo ainda vive, com 99 anos e aparentemente perfeita saúde física. O homem continua repetindo a frase: vai embora, o alinhamento está próximo. 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 Programa Acredite Se Quiser. Uma produção e apresentação de Marcelo Taveira Pazelli, Ana Cristina Cardoso Anacleto, Rafaela Farias, Maria Clara Barbieri de Souza, Enzo Puglianucci e Pedro Henrique Oliveira Nunes.